ela cuspia, e foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Cara, presenciar uma situação como essa deve ser um negócio extremamente angustiante e horrível. Ter contato direto com o maligno assim. Eu, sinceramente, vocês querem saber bem assim? Eu acho que... Assustadora experiência do exorcismo. Padre Reginaldo Manzotti. Um exorcismo. Como é enfrentar o demônio de perto? E o Igor quer saber qual o motivo da Shakira ser tão linda. O homem lá de cima caprichou muito nela. Vou ter que concordar. A Shakira é a principal criação de Deus, cara. Cara dele. Tá bom. Tua esposa escutou isso? Ela sabe. Bom. Ela sabe. Eu achei que você ia dar DR hoje. Não temos esse tipo de problema, não. Mas, pô, e esse lance aqui? Tu já participou de um exorcismo? Já. E perdi. Como é que é isso? Na verdade... Ô, louco. Eu te falei que cada diocese tem o seu padre exorcista. Mas há muitos casos que a gente atende. E teve outros casos que eu até consegui amenizar a situação. Neste específico que está citando, é que nós estávamos numa adoração do Santíssimo, com a hóstia. Eu estava passando com o ostensório e uma menina fez um soco assim, uma voz. E eu, na hora, você tem que ser muito discreto, porque você tem que perceber o que você quer naquele momento. O padre Marcelo Rossi com aqueles 47 centímetros de braço N perderia. E fui na capela. Quando eu cheguei na capela, estava essa menina no chão, desfigurada, totalmente. A mãe do lado, a mãe estava do lado. Estou tentando recriar na minha memória. E ela deitada no chão, e eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha, cabelo comprido. Nós estávamos em 4. Nós não segurávamos. Algum psiquiatra, antes de você me julgar, escute psiquiatra. Porque quando a pessoa está em crise epilética ou uma crise psiquiátrica, de crise psicose, fugiu a palavra, um surto psicótico, a pessoa já tem naturalmente uma força sobrenatural. Isso não precisa ser demoníaco. Isso os psiquiatras concordam. Mas ela tinha uma força que ela rodava os 4. Um negócio impressionante. Eu comecei a rezar. E na hora da oração, eu comecei o creio, comecei a Salve Rainha, comecei a rezar as orações e fui para a oração do exorcismo. Naturalmente, da minha... Mas também mandar um Salve Rainha para exorcizar um demônio tá de brincadeira comigo, né? Ela me chamou. Você não é exorcista. Era interessante que ela sabia o que era. Sabia. E eu comecei a dar os precatórios. Precatórios são os comandos de renúncia. Rapaz, essa menina... Meu Deus. Aí ela ficou doida. Ela cuspia. Foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Inclusive... Cara, presenciar uma situação como essa deve ser um negócio extremamente angustiante e horrível. Não dá nem pra imaginar. Ter contato direto com o maligno assim. Tem vários testemunhos de pessoas que me acompanham até hoje. Fique isso aí não, Xandão? Ô Vinizinho. Não dá pra saber 100%, né? Eu, particularmente, eu acho sim que tem casos de exorcismo assim mesmo, que o demônio fica... Só que é uma coisa que a gente não tem, a gente não presencia, né? Graças a Deus, né? Eu acho que é possível, sim, eu creio nisso daí sim. E eu disse, eu te peço um dia, deixa ela em paz. E ela vai pro exorcista. Deixa ela em paz. Então, o demônio ele afeta a vida das pessoas de diversas formas, né? Eu acredito que uma possessão como essa que ele tá narrando aí é o último dos estágios, assim, o mais difícil de acontecer é quando uma pessoa ela tá totalmente entregue ao demônio. Entregue que eu falo é espiritualmente falando. Deve ter uma pessoa que tem uma vida, do ponto de vista enérgico, podre mesmo, assim. Complicado. Eu não duvido que isso possa ser possível. Agora, óbvio, eu não acredito do jeito que Hollywood mostra pra gente, Deus né? mandou R$5. Você achar que é que nem a menina do Exorcista lá, esse filme, não. No princípio. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou ao normal. Liguei pro exorcista, padre Jorge, na época. Falei, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10h30, 11 horas da noite. E ele atendeu no outro dia e, de fato, se confirmou um exorcismo. Que durou 1 ano e pouco. Nossa! 1 ano e pouco. Porque depende o grau do exorcismo ou as circunstâncias do exorcismo. Naquilo foi um pacto que tinha sido feito com o diabo. Demora-se tempo. Há exorcismos instantâneos, como São João Paulo II fez um exorcismo dentro do Vaticano. Uma vez só. Mas eu não sabia disso também. Isso é fato.
Hoje, a menina frequenta a minha Quem leva igreja, o superchat tranquila, de RC ela, a foi família, 2.2. estão muito bem. Achei uma oferenda e comia farofa. Tô de boa, kkkk. Tá de boa? Ou você já tá péssimo, né? E você não percebeu isso ainda. Porque você comer uma farofa de uma oferenda e ficar de boa, isso sim deveria te deixar preocupado. Ó, porque assim, pô, eu acredito em Deus, acredito mesmo. Mas Esse aí... Esse aí... essa minha crença. Vai, tonto, vai querer... Vai querer cantar vantagem achando que você tá com a bola toda. Não para pra pensar nas coisas, né? Eu acredito em Deus, Ah. mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Eu Isso não não é dogma. sei. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria. Dogma é outra coisa. Mas uma Você pessoa acredita em religiosa. Deus? Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após a morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que deixa eu reformular. Jesus Que- sobre que- exorcismo. É que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital, horrenda, vergonhosa. Tanto que Paulo vai Verdade. dizer assim, é uma vergonha. Aqui o padre tem aquela visão, né? Que eu no caso, discordo, a minha interpretação é outra, né? Tô procurando entender aqui o que ele tá falando. Eu, sinceramente, vocês querem saber bem assim? Eu acho que esse assunto exorcismo, ele não era nem pra ser comentado assim, dessa forma. Eu fico um pouco desconfiado, entende? Dessas coisas que remetem a exorcismo propriamente dito. Eu já vi relatos de exorcismos que são fortes. Você fala, cara, esse aqui tá coerente. Já vi outros também que me pareciam mais... Mandou R$5. Ele ia morrer. Eu fiz a peregrinação. Agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado quinta, sexta, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. Então, respondendo à tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras Ah, sim, católico, né? Claro, que a gente já sabe também, né? denominações. Eles dizem que Jesus... Essa interpretação é católica. Não quer dizer que é a interpretação 100% correta, né? Eu pelo menos discordo. Pra mim já caiu aí em meio que uma contradição aí já. se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso. Que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. É uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, tá lá em Efésios, de toda a sua divindade, mandou R$5. tornando-se homem Xandão, em tudo. você Olha lá a sabe que no palavra. inferno o Em diabo e tudo. os demônios vão ser Até no sofrer conhecimento. igual aos pecadores, Menos né? no pecado. E não que o diabo vai torturar Então ele as abriu pessoas mão, lá. por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você fala, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não. Ele não era um homem de fazer isso. Não, pô, mas prever futuro, adivinhação, isso tá atrelado ao demônio, cara. Não é Jesus Cristo. Mas ele fez milagres. Onde mostrava, com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Pois é. Trabalhou mamando, E eu, mandou eu, R$5. eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa. De, Você acredita que você morreu, acabou? Você eu acha? não sei. Deus sabe do futuro, logo Deus é o demônio. Ah, você não pode estar falando de verdade isso daí, né? Fala pra mim que você tá querendo causar uma burrice generalizada aqui no chat, vai. Adivinhar o futuro é uma coisa. Saber do futuro é outra. O Criador, ele não adivinha coisas, ele sabe. Ele não se dá o... Ele não tem a... O Criador, ele não comete erros, entende? O demônio não. O demônio, ele confunde sua mente. Eu não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Precisa ter, exatamente. Que bosta. Precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo, ainda tem uma coisa linda para lá. Opa, concordo. Concordo 100%. Que a gente vai viver a Que eternidade. inveja que eu tenho. Você vai chegar lá, peça para Deus essa fé. Fala, Deus, me dá essa fé.
que no final de tudo, Deus vai falar assim, o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus, o quanto nós amamos e nos deixamos amar. Regrinhas, como eu lavei o copo por fora, regrinhas, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, é tão pouco. Você entende? É tão pouco. Sim. Agora, a forma que você tratou o cara que te traz o cafezinho, o cara que você tratou, quem te fez o bem na vida, o jeito que você tratou tua esposa, a hora que você acordou e você reconheceu, caramba, alguém fez o café para mim. Caramba, alguém está consumindo seus dias do meu lado. Isso é que conta a história. Não acredito que Deus prepara alguém para nós? Acredito que sim, mas não no sentido de que nascemos predestinados em ter determinada pessoa. E sim que ele prepara alguém no decorrer da vida. Vai depender das suas atitudes, irmão. O quão apegado você está a ele, a capacidade de decidir, aquele negócio, né? Ele criou uma matemática para isso, né? Ele quer que você atraia aquilo que você é. Entende?